E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Repita comigo: hoje. Hoje veio a salvação, amém? É hoje, não podemos deixar para amanhã. Nós temos trabalhado muito sobre as nossas casas de paz, aonde Jesus está batendo nas portas e pedindo para entrar. E durante esse tempo maravilhoso que Deus preparou para que Jesus pudesse entrar nas casas, nas famílias, Deus tem ministrado muito em nossos corações que já fomos alcançados por essa salvação. Então, durante esse período que Jesus esteve aqui na terra, Ele jamais desprezou alguém. E esse mesmo Jesus é o mesmo hoje, que não despreza ninguém. Ele nos ama acima de tudo. O sacrifício dele é por nós. Então, nesse tempo que Jesus esteve aqui, a Bíblia diz que ele comeu com os pecadores, curou os doentes, falou com os desprezados, amou os rejeitados, fez milagres aos sábados e, acima de tudo, nos ensinou a amar o próximo. Então Jesus nos ensina a entrar nas casas e declarar a paz sobre os lares. Declarar a paz de Jesus, que não é a paz que o mundo nos dá, mas é a verdadeira paz de Jesus. E quando nós entramos nesses lares com a autoridade e a unção do Espírito Santo que Jesus nos concedeu, nós estamos levando a presença de Jesus. Hoje Jesus é o mesmo que está presente na nossa vida, está presente nos lares daqueles que abrem as portas para receber Jesus. E também Jesus prometeu que a sua bênção seriam alcançadas pelas famílias que o recebessem. E também que usaria nós para sermos os abençoadores desses lares. Em cada casa que Jesus entrava, cada lar que ele entrava, como nós vimos a semana retrasada que o pastor Marcos ministrou, Jesus entrou em 12 casas. Em cada casa que Jesus entrava, ele percebia o que faltava naquele lar. A gente pode ver que nas bodas faltava o vinho, a alegria, Jesus percebeu. Na casa de Pedro faltava a cura para a sogra dele, Jesus estava lá. Na casa de Jairo, sua filha estava morta, Jesus veio e trouxe a vida. A palavra também foi trazida para Marta, Maria e assim tantos outros. Então Jesus, quando entra nos nossos lares, quando entra na nossa casa, eu chamo lar, casa, lugar de intimidade. Quando ele chega na nossa intimidade, ele sabe o que nós estamos precisando. Ele percebe qual é a nossa falta, qual é a nossa carência. E Jesus, em todas as situações que ele foi levado a uma casa, ele sabia o que precisava. Da mesma maneira, quando Jesus foi levado à minha casa, ele sabia do que nós precisávamos. E ele continua hoje assim.
Quando Ele chega no nosso lugar, no nosso íntimo, Ele sabe como suprir a nossa necessidade. Então nós vamos entrar na palavra, vamos ver quem era esse homem, que foi a pessoa que Jesus se ofereceu para ir à sua casa. Olha a necessidade de Jesus, como Ele amava aquele homem, que Ele se propôs a ir à casa dele. Ele se ofereceu para ir à casa dele. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele era o líder dos cobradores de impostos. Ele cobrava os impostos daquela região, juntamente com os seus subordinados. Ele era uma pessoa que estava acima, com autoridade acima dos cobradores de impostos. E ele caminhava de província em província, fazendo essas cobranças, tanto nas casas como nos comércios. E a gente sabe que a Bíblia relata que os cobradores de impostos não eram justos. Ele era judeu, mas servia a Roma. E muitas vezes os impostos eram cobrados acima e eles ficavam com esse dinheiro. Eles fraudavam a própria Roma. E esse homem, a Bíblia diz que ele era muito rico, ele era bem-sucedido financeiramente. Mas para ter essa vida boa, ele pagou um preço muito alto. Ele sofreu o abandono, ele sofreu a rejeição e o ódio das pessoas que eram saqueadas. Então ele não era um homem bem visto. Eu acredito que quando ele chegou lá, na multidão, para ver Jesus, ninguém deixou ele chegar perto, porque ninguém gostava dele. Ninguém se sentia à vontade com ele por perto. Ele também era considerado um traidor e um ladrão, rejeitado pela própria família, porque um judeu não queria ser parente de um judeu que cobrava imposto. Então ele era excluído do convívio dos seus familiares, da sua parentela. E também ele era impedido de entrar no templo, na sinagoga, para fazer qualquer prática religiosa que fosse. Qualquer oração em praça, ele não podia, porque ele era uma pessoa considerada um traidor dos judeus. E a Bíblia diz que ele tinha muitos status e posses, mas faltava algo na sua vida. Faltava alguma coisa que preenchesse o coração dele. Então essas relações políticas, relações financeiras, sociais que ele tinha, não puderam satisfazer o seu coração. Pois cada vez o seu coração estava mais vazio e mais carente de Deus. O que nós entendemos que nós temos um lugar no nosso coração que ele é só preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Não há alegria, não há bebida, não há droga, não há dinheiro, não há posses que preencha aquele lugar no nosso coração. Esse lugar é só preenchido por Jesus. Zaqueu decidiu conhecer Jesus, não procurar Jesus, mas conhecer quem é esse homem. Provavelmente ouviu falar dos feitos que ele havia feito em Jericó e ouviu falar que ele passaria ali. Ele foi conhecer Jesus, mas conhecer só fisicamente, ver quem era Jesus. E quando Zaqueu saiu de casa, ele não foi com o propósito de ser atraído por Jesus. Ele foi com o propósito de saber quem era esse homem. Mas o que ele não esperava é que Jesus nos atrai com a sua beleza, com o seu amor. E ele foi atraído por Jesus. E Zaqueu, apesar de estar ali na multidão, ele não conseguia ver Jesus, mas ele teve uma visão: eu vou lá na frente, vou subir na árvore, quando Jesus passar, eu vou ver quem ele é. Então Zaqueu enfrentou algumas dificuldades para ver Jesus. A primeira dificuldade era a multidão. A multidão, eu entendo hoje que é as nossas distrações. O que nos distrai para que a gente
Se aproxime de Jesus. O que está nos distraindo para nós nos aproximarmos mais de Deus? A multidão dificultou a proximidade dele com Jesus. E as distrações que o mundo nos traz não pode nos impedir de nos aproximar cada vez mais de Jesus, mais íntimos de Deus. Outra dificuldade foi o seu tamanho. Eu entendo que o tamanho, a estatura, hoje, ela significa a autoestima baixa. Quando nós, como pecadores, pensávamos ou pensamos, eu não sou digno de chegar perto de Jesus. Eu não sou digno de me aproximar de Jesus. Eu não tenho uma vida reta para que eu possa chegar próximo da santidade de Jesus. E é um engano, um equívoco pensar isso. A terceira dificuldade foi de superar as críticas. A Bíblia diz que logo as pessoas murmuravam, mas Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Com tantos rabinos, tantos mestres, ele vai dormir na casa de um pecador. Então hoje eu entendo que nós damos muita importância ao que as pessoas pensam ao nosso respeito, sendo que Jesus nos ama. Nós não temos que nos preocupar com as críticas, mas com o amor que Jesus tem por nós. Quando nós abrimos o nosso coração, a nossa casa para Jesus, Ele não veio para olhar a bagunça. Ele não veio para olhar se está tudo arrumado, tudo varrido, mas Ele veio para nos amar e para nos ensinar o verdadeiro valor da salvação. Zaqueu se esforçou para ver o mestre. Ele pagou um preço, mas não perdeu a oportunidade. A Bíblia diz que quando Jesus disse, eu vou pousar na sua casa, desce depressa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ele nunca imaginou que Jesus chamaria ele pelo nome, mandasse ele descer e se hospedasse na casa dele. Então, Zaqueu não perdeu aquela oportunidade. Ele abraçou aquela oportunidade e desceu depressa e com muita alegria foi receber Jesus. Eu entendo que o primeiro encontro de Zaqueu com Jesus foi um encontro pessoal. Um encontro lindo. Zaqueu se sentiu amado naquela hora por Jesus. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei contigo. E ele comigo. Então Jesus está sempre batendo na nossa porta. Essa oportunidade que o Senhor Jesus está dando, desse projeto da casa de paz, é Jesus batendo na porta. E a palavra diz que se nós ouvir a voz de Jesus, não é a voz da pessoa, é a voz de Jesus, nós vamos abrir a porta e Jesus vai entrar e vai cear conosco da mesma maneira como ceou com Zaqueu. Zaqueu ouviu a voz de Jesus e foi para um lugar separado. Eu creio que a partir daquele momento que ele ouviu a voz de Jesus, ele já ficou separado, preparado para receber aquilo que Jesus tinha para falar com ele. Jesus o chamou pelo nome e convidou-o para ir à sua casa. Ou seja, o que Jesus falou assim, eu quero entrar no teu íntimo. Eu quero entrar no teu lugar secreto que tu não abre para ninguém. Tu abre a tua casa para muitas pessoas. Mas tem um lugar que nós abrimos só para Jesus. E é ali que Jesus quer entrar, no lugar de intimidade. O que disse Jesus foi, permita-me eu entrar na tua vida. Permita-me eu entrar na tua família. Foi isso que Jesus falou. Jesus não queria apenas comida e uma cama para dormir. Ele queria uma vida
para salvar. Ele queria salvar aquele homem, e através daquele testemunho daquele homem, muitas pessoas seriam alcançadas. E quando Jesus entra na nossa casa, tudo é transformado. Tudo muda. As nossas prioridades mudam. As prioridades de Zaqueu não era mais cobrar impostos. A Bíblia diz que ele disse: tudo que eu roubei eu devolvo. E tudo que eu defraudei eu restituo 4 vezes mais. A prioridade dele mudou. Ele não queria mais o dinheiro. Ele queria Jesus. Quando nós recebemos Jesus no nosso lugar de intimidade, nós ganhamos força para enfrentar as tentações e tempestades. Com certeza as perseguições continuaram, as críticas continuaram na vida de Zaqueu. Mas ele tinha força para enfrentar isso. Ele tinha a força que vinha de Jesus para se sobressair, porque Jesus estava com ele. Hoje nós resistimos aos ataques do inimigo e nos enchemos da presença de Deus. Quando nós abrimos o nosso lugar de intimidade para o Senhor Jesus, nós vencemos as tentações do inimigo. Porque o inimigo não nos larga assim facilmente. Provavelmente Zaqueu teve uma luta em sair daquela rota que ele tinha como cobrador de impostos e viver uma vida de santidade com o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos transformados pelo Senhor, nós nos enchemos da presença dEle e a coragem vem dEle. O segundo, eu entendo que além de ter um encontro pessoal, ele teve um encontro profundo com Jesus. Após estar sentado à mesa com Jesus, Zaqueu foi inspirado a abrir mão do seu ego. Com certeza, foi difícil para ele abrir mão de tudo que ele tinha para servir ao Senhor, para levar uma vida reta, para levar uma vida santa. Ser discípulo de Jesus, a palavra diz, é negar-se todos os dias, tomar a cruz e seguir Jesus. Então nós temos que nos dispor a rever dos nossos conceitos, deixando as coisas erradas e trocando pelas certas. Não é fácil, mas não é impossível. Ele já não fazia mais questão da sua fortuna. Ele não fazia mais questão de status, bens. Mas ele encontrou tudo o que ele precisava na essência e na vida do próprio Criador. E nós encontramos tudo o que nós precisamos na essência e na vida do nosso Senhor Jesus. Quando nós nos tornamos pessoas abertas a receber Jesus, nós encontramos a nossa salvação. E o que Jesus falou, hoje veio a salvação a essa casa. Muitas vezes nós queremos deixar para amanhã, para o mês que vem, para a semana que vem. Não é hoje. Hoje nós temos que buscar a nossa salvação. É hoje que nós temos que ter o entendimento que pode não haver amanhã. É hoje. Não somos seguidores comprometidos de Cristo, a menos que não nos arrependemos dos nossos pecados. Todos que creem em Jesus o convidam para estar em seu lar, que é o lugar de intimidade, experimentando o sobrenatural, experimentando ter Jesus em nossas vidas. Então, se nós somos comprometidos com Cristo, é abrir espaço em todos os cômodos da nossa casa, sem restrições, em todos os lugares, deixar o Senhor Jesus trabalhar, em todas as áreas da nossa vida. Jesus trouxe salvação a Zaqueu. E a Bíblia diz que ele voltou a ser chamado de filho de Abraão. Eu entendo que o nome dele foi escrito no livro da vida. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos ele em nossa vida, nós voltamos a ser chamados de filhos de Abraão. O que a palavra diz, nós não somos mais escravos, mas somos filhos, filhos de Deus. Deixamos de ser escravo do pecado, escravo do vício e nos tornamos
filhos de Deus. Então o Senhor Jesus nos leva a uma salvação plena, aonde nós voltamos a sonhar, voltamos a viver, voltamos a ter a nossa vida eterna restaurada. Quando o Senhor criou Adão, Ele criou para ter intimidade. E quando o Senhor nos criou, foi para ter intimidade. Então hoje nós temos que buscar ter essa intimidade, para sermos chamados filhos de Deus. Talvez Zaqueu tivesse recebido muitas pessoas ilustres em sua casa, mas nunca tinha recebido alguém como Jesus. Quando eu me converti há muitos anos atrás, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, assim, quantas pessoas já estiveram sentado à tua mesa com uma comunhão contigo, e eu nunca estive lá. E a partir desse momento que eu entendi isso e eu mudei a rota, muitas pessoas que tinham sentado na minha mesa nunca mais sentaram. Porque Deus foi o centro. E muitas dessas pessoas não queriam estar no centro. Então o Senhor Jesus entrou na minha casa e Ele sentou na minha mesa e está até hoje. Então quando nós tomamos essa decisão de convidar o Senhor Jesus para estar em comunhão conosco, num lugar de intimidade conosco, muitas coisas saem da nossa rota que não são necessárias. E o principal entra, que é o Senhor Jesus. Nós devemos receber o Senhor Jesus em nossos lares, não apenas por curiosidade. Eu vou ver como é que é esse Jesus. Eu vou ver como é que é andar com esse Jesus. Mas nós temos que entender que isso é um privilégio, que nós precisamos nos arrepender, crer na salvação que Jesus nos traz. Nós não podemos ser multidão. A multidão não deixou Zaqueu se aproximar de Jesus. Nós temos que ser o próprio Zaqueu, que quer intimidade, que quer aceitar Jesus com alegria na sua vida. Isso nos ensina a enfrentar os obstáculos que surgem na nossa vida, abrindo a mente, o coração, para seguir a verdade sem perder a fé. Nós temos muitos obstáculos até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Nunca Jesus prometeu que quando nós andássemos com Ele, nós não teríamos mais obstáculos. Muito pelo contrário, surgem muitas vezes obstáculos maiores. Mas nós temos o Senhor Jesus que nos dá força e nos ajuda a vencer esses obstáculos. E nós abrimos a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. E nós começamos a ter mais sensibilidade da onde nós queremos estar. E conhecendo a verdade sem perder a nossa fé. Zaqueu nos ensina que todo pecador pode se regenerar. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Não tem sujeira que o Senhor não possa limpar. Tudo o Senhor nos ensina. Ele quer nos despertar nesse tempo aonde está tudo errado, muitas coisas erradas. Ele quer nos despertar para o bem. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas vão cooperar ao nosso favor. O Senhor Jesus vai nos ajudar. Muitas coisas dependem do esforço que nós empreendemos. Qual é o esforço que nós estamos empreendendo quando falamos de Jesus? Qual é o esforço que nós estamos empreendendo quando nós buscamos a nossa salvação? Qual é o esforço que nós estamos empreendendo quando nós queremos ser salvos? Eu diria que hoje veio salvação a muitas casas desse país, desse mundo. Pessoas que ouviram o evangelho do Senhor. Mas hoje é agora. Nós podemos fazer uma análise da nossa vida e ver o que
nós podemos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para que Jesus permaneça para o resto da nossa vida dentro da nossa casa, que é o nosso interior? O Senhor Jesus foi, mas deixou para nós o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E a palavra de Deus diz que Ele nos convence de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Então o Senhor nos deixou um alarme dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos convence quando erramos, nos convence o que é certo, nos convence a sermos justos. É o Senhor dentro de nós, morando dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Lá em Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é para nós, mas nós temos que nos esforçar para se apoderar do reino de Deus, para termos esse acesso ao reino de Deus. Hoje nós temos o acesso todos os dias, quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós temos acesso ao reino. Nós trazemos o reino para essa terra. Nós somos quem traz a presença do Senhor nos lares, nas casas, nas ruas. É nós. Então hoje nós temos o privilégio de sermos os carregadores da presença, os carregadores da arca da presença do Senhor. E como Zaqueu, nós temos que entender que é melhor nós termos Jesus todos os dias dentro da nossa casa, do que sofrermos as retaliações do mundo, sofrermos as perseguições do nosso inimigo, sem termos uma resposta. Nós temos um cuidado sobrenatural do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E nós não podemos trocar por nada, por nenhuma posse, nenhum status. Nós não podemos perder, nós não podemos negociar isso com nada. Nós temos que ser incluídos como filhos de Abraão. E o Senhor tem uma alegria muito grande de poder incluir nós como filhos de Abraão. Porque a palavra de Deus diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. E nós somos esses pecadores. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor Jesus faz uma festa por nós. E isso nós temos que valorizar muito. Porque nós temos a presença de Deus todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos, o Senhor Jesus está ali. Quando nós vamos para o nosso trabalho, o Senhor Jesus está ali. Quando nós voltamos, quando nós comemos, quando nós dormimos, todo o tempo o Senhor Jesus está ali. E muitas vezes nós nem damos o devido valor. Zaqueu deu muito valor quando o Senhor Jesus entrou na sua casa. Ele ficou muito feliz. Ele até mudou a rota. E é assim que nós temos que estar todos os dias contente, porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Amém.